imobilizado, tá certo? O o imobilizado, né, ele é registrado como imobilizado em função da da vida da vida útil do bem, né. O Enton bom, não sei ler o seu nome certo aqui, Eno, ele está perguntando se o estoque final é lucro. Não, o estoque final é aquilo que fica no estoque da empresa no final do período. Então, por exemplo, você tem lá, né, um supermercado e você tem lá o seu, né, as prateleiras de arroz, de feijão, então você vende uma quantidade no período, lá no final do mês, aquilo que ainda ficou lá na sua empresa, esse é o estoque final, tá certo? A Samuca está perguntando aqui: a perda entra no custo e não no preço de venda? A perda, o correto é a empresa registrar separado. Uma perda, não sei se seria nesse sentido, é, a perda por ociosidade, estragou o produto, venceu, né? Aí essa perda, ela não vai contabilizar como custo do produto vendido. Na verdade, ela deve registrar como perda realmente para quem poder ler o relatório contábil, poder identificar o que saiu da empresa em função de vendas e o que a empresa realmente perdeu por prazo de validade, alguma coisa assim. A informação contábil, gente, ela sempre tem caminhado para ser a mais transparente possível, né? Sobre o que realmente aconteceu na empresa. Então, você não pode contabilizar uma perda junto com o custo, isso vai distorcer a informação. O usuário vai achar que vendeu aquela mercadoria, mas uma parte dela não foi vendida. Então, continuando aqui, gente, temos já está quase acabando o tempo, a gente ainda tem que falar sobre imobilizado. É que é muito conteúdo mesmo, pessoal, mas fiquem tranquilos, a gente vai ter aula extra, né? Eu vou gravar aí vídeos respondendo aquilo que eu não consegui responder, porque hoje eu não estou conseguindo responder, porque eu sei que é muito conteúdo, tá? Mas tudo vai ser esclarecido, fiquem tranquilos. Então, lá na NBCTG 27, que trata de ativo imobilizado, ele fala sobre a vida útil, né? Que a característica do ativo imobilizado é justamente essa vida útil. A mercadoria, ela tem uma única utilidade, ela fica lá no estoque, fica lá. Vendeu, acabou. Concorda comigo? Então, você não consegue utilizar ela por muito tempo. Consumiu a matéria-prima, acabou. Usou o produto de limpeza, acabou. Usou o papel, acabou. Então, tudo isso todos esses itens ficam no estoque, porque, uma vez utilizados, não tem mais utilidade, ou foi para a mão do cliente ou você consumiu. Já o ativo imobilizado é aquilo que você usa várias vezes, você usa o computador todo dia, você usa a máquina, né, na indústria, um equipamento, todo dia, durante muito tempo. E é justamente, então, essa vida útil que caracteriza o imobilizado. Mas o que é vida útil, né? Vida útil é, né, tempo de depreciação, é utilizado para calcular o tempo de depreciação. É o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo imobilizado. Então, gente, não significa que a vida útil vai acabar quando que a vida útil vai acabar quando o bem não valer mais nada. Você pode comprar um carro e se você espera utilizar esse carro por 5 anos, daqui 5 anos você vai vender ele, né? Ele não vai parar de funcionar. Então, é o tempo que você espera utilizar. Espera aí que acho que tem algumas perguntas aqui sobre o assunto que a gente estava falando. A Janaína Ferreira perguntou sobre a depreciação do imobilizado, se depois de um bem estar totalmente depreciado, ou seja, o valor contábil ficar zero, o bem for vendido, haverá ganho de capital para a empresa e vai incidir aí o imposto de renda. Sim, se o bem já foi totalmente depreciado e ela vendeu por um valor, né, ou seja, ela não vendeu por zero, ela não doou esse equipamento, então sim, ela vai ter um ganho e isso vai interferir lá na tributação da empresa. E outra, a Silmara, né?
Que situação é interessante utilizar o método UEPS? Boa pergunta. O método UEPS, ele pode ser utilizado, por exemplo, eh já viram supermercados às vezes faz bastante promoção de bebidas, né. E aí ele vende muita bebida. Então, por exemplo, vamos supor que ele está vendendo fazendo uma promoção, vendendo muito barato. E aí, se ele utilizar o PEPs, né, ele comprou lá por um valor maior e agora está vendendo por um valor menor. Qual vai ser a impressão? De que a empresa está tendo prejuízo. Só que, na verdade, quando eles fazem promoção, muitas vezes eles também conseguiram por um preço mais barato. Então, o último valor, o valor mais recente, é o que valor que se aplica em função dessa promoção, e por isso a empresa estaria tendo um lucro. Então ela vai utilizar o valor mais recente, né, que ela conseguiu para poder fazer essa promoção, para confrontar com essas grandes vendas, né, dessa promoção. Porque se ela pegasse o valor dessas vendas, né, que é um preço promocional, confrontando com o custo antigo, provavelmente ela apuraria um prejuízo, e isso não seria interessante para a empresa, tá. E a Angélica aqui, ó, são classificados os ativos como são classificados os ativos financeiros? Eu não entendi exatamente a pergunta, o que que seria ativos financeiros? O caixa, o banco, né, financeiros em dinheiro? Porque todo ativo ele tem um valor financeiro, né. Não sei exatamente qual seria a sua dúvida, né, mas os ativos financeiros em termos de banco, caixa, eles sempre são circulante. "Ah, mas eu não posso ter lá o dinheiro guardado durante anos?" Pode, mas ele está disponível e uma vez que você utilizou o dinheiro, ele foi embora. É diferente de um investimento de longo prazo. Se você faz uma aplicação e você não pode mexer nessa aplicação em até 2 anos, aí é um investimento do ativo não circulante, é de longo prazo. Agora, se você tem lá um monte de dinheiro, não quer mexer, mas está lá na sua conta corrente, é um ativo circulante, né? Porque ele está disponível, você movimentou, acabou, tá certo? E outro aspecto aqui para poder identificar a vida útil do bem. O número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então, nós podemos medir a vida útil dessas duas formas: ou o tempo em que eu espero utilizar o bem, ou pela quantidade de mercadorias que eu espero produzir. Essa quantidade também pode ser imaginada em horas, pessoal. Eu moro aqui numa região agrícola, sou de família de agricultores, e a depreciação de máquinas agrícolas muitas vezes é feita por hora, porque nós, por exemplo, a colheitadeira, ela não trabalha o ano todo de forma, né, de maneira uniforme. Ela trabalha muito em alguns meses, depois ela fica parada, só gastando, né, só fazendo manutenção. Então, a depreciação, o mais correto é ser calculada em horas. O tempo que essa máquina está parada, ela não está depreciando.